Cheguei um pouco atrasada, por isso não consegui fazer a apresentação, mas agora deu tudo certo, felizmente. Hoje quem está comigo aqui no apoio é a Luísa, que é minha colega de Biblioteca Central, minha amiga, que é do Departamento de Processamentos Técnicos, né? E que também participa de muitas das capacitações do Super 8. Deixa eu ver se tem algum recado importante. Tem a lista de presença, né? Não deixem de assinar. Todos os links durante o curso a Luísa vai colocando no chat, né? Lembrando que não é necessário decorar nada do que vai sendo posto ali. Tudo está disponível no Bibliotecas URGS, né? Se surgir alguma dúvida durante o curso também, ou depois, quando vocês forem tentar aplicar algo que a gente fale aqui, é só entrar em contato conosco. A apresentação ficará disponível no YouTube, né? Pelo que eu entendi. Existem tutoriais no YouTube também que podem ajudar naquilo que a gente está falando aqui hoje. E principalmente, tudo o que for dito é dito por bibliotecários, né? E os bibliotecários estão disponíveis nas bibliotecas setoriais à disposição de todos os usuários. Então, tudo que a gente fala aqui são coisas com as quais estamos familiarizados e que podemos ajudar todo mundo a trabalhar depois, né, com esses conteúdos. Então, eu espero que sejam boas horinhas que a gente vai ter a mais aqui. E mais uma coisa que eu preciso dizer é que muitas das coisas que nós vamos ver, eu vou passar um pouco mais batido, porque a gente acabou de ver no turno da manhã. Mas eu tinha pensado em cortar da apresentação, mas eu mantive porque nem todo mundo que for ver a gravação vai ver as duas em sequência, né? Então eu só digo, isso nós vimos de manhã, né? Só para lembrá-los que a gente já conhece isso aqui, tá bem? Então aí eu digo isso e pronto. Vocês vão ver que tem alguns conteúdos que são repetidos, tá? Porque justamente quando a gente fala de Sabe Mais, que foi o caso do curso da manhã, a gente está falando de uma aproximação com fontes de pesquisa, né? E aqui a gente está falando de introdução à pesquisa, e eu digo para vocês que introdução à pesquisa, muito mais do que bases de dados, aqui já deixo esse destaque, né, do introdução à pesquisa, porque existem muitas bases de dados diferentes e existem cursos específicos para cada uma delas no Super 8 e além do Super 8, né, como é o caso dos periódicos da CAPES, que a CAPES sempre oferece cursos específicos para suas bases, né. Então, a gente não daria conta de abordar todo o universo de bases de dados aqui hoje. Então, fica muito mais na introdução à pesquisa, tá bem? Tem uma dúvida do Felipe, ele pergunta quem não conseguiu acompanhar a aula da manhã, é possível ver ainda em algum link? É sim, Felipe, a gente vai deixar disponível no YouTube, né, no canal do Super 8 no YouTube, então não sei se até o final da semana, mas normalmente é bem ágil e ficará disponível sim, tá bem? Além disso, existem os tutoriais de acesso ao Sabe Mais, alguns tutoriais mais simples, assim, e dentro do próprio Sabe Mais existem tutoriais em PDF, se não me engano, ou uma página. Já tá, olha, o Luiz já tá se superando. É isso. E Felipe, quaisquer dúvidas que surjam da apresentação, pode entrar em contato conosco, tá bem? Que a gente pode conversar a respeito. Ah, eu não entendi o minuto tal. A gente pode rever isso juntos, não tem problema, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, é muito mais uma introdução à pesquisa do que introdução às bases de dados. O primeiro motivo é que existem inúmeras bases de dados, e o segundo motivo é que as bases de dados, por mais que sejam muitas e hajam diferenças entre elas, o comportamento é um pouco parecido, sabe? Vocês vão ver que a interface é parecida com o do Sabe Mais, que está de acordo com as tendências mundiais de interfaces, né? Assim, todas elas um pouco se parecem como o Google, por exemplo, né? Eu vou passar aqui. Eu não sei se vocês têm familiaridade também com a estrutura do Super 8, mas eu vou falar brevemente sobre ele, só para a gente conseguir se situar em como vai funcionar essa apresentação. O Super 8 ele é um projeto de extensão que é idealizado e praticado pelas bibliotecas da URGS, né, por
alguns de nós, né, algumas bibliotecas participam dele, e ele vem como uma resposta a dúvidas constantes de pesquisa com as quais a gente vai se deparando ao longo da vida. E o slogan principal dele é pesquisa acadêmica sem mistérios. Então, é exatamente isso. É você conseguir se aproximar de N etapas, né, de todas as possíveis etapas que você encontra quando começa a estudar um determinado assunto, né, em maior ou menor proporção, e isso eu falo, pode ser uma dúvida corriqueira que surgiu em aula, pode ser um trabalho de disciplina, ou pode ser uma tese, um pós-doutorado, enfim. Todos esses passos, eles vão acontecendo à medida que a minha pesquisa vai crescendo de tamanho, não de extensão, de número de páginas, mas ela vai sendo aprofundada. Então, a gente trabalha com uma esquematização de 8 passos que estão presentes na pesquisa. Aqui, eles seguem uma ordem, né, vai de 1 a 8, mas na vida real, e aqui na apresentação também, elas vão seguir uma ordem porque é necessário, né, para dar a lógica para aquilo que eu estou falando. Mas na vida real, não necessariamente eles seguem essa ordem, né, os passos não vão de modo fixo do 1 a 8, e quando a gente diz isso, a gente diz no sentido de que os passos, eles se misturam, eles intercalam, eles se repetem, alguns nunca param de acontecer, até que eu abandone minha pesquisa e passe para a próxima, e comece tudo de novo. Né? Então, os passos aqui seguem uma ordem, mas a gente tem que lembrar que não é exatamente assim, né, na vida real. Os 8 passos são reconhecer, buscar, recuperar e acessar, usar, sintetizar e produzir, comunicar, ser lido e avaliar. Como eu falei para vocês, alguns passos dependem do meu momento de pesquisa, como, por exemplo, o comunicar, que vem lá no meio ou lá no final, quando eu divulgo resultados, né? Isso quando eu estou falando de pesquisa que gera trabalho para ser divulgado para o mundo, né? Lembrando que como nós estamos em áreas acadêmicas, nos baseamos na pesquisa científica, esses passos todos, especialmente o comunicar, fazem parte da comunicação científica, né? O meu trabalho só existe a partir do momento que eu comunico ele para os meus pares, né? Por mais que a gente não aborde isso especificamente nesse curso, é importante lembrar que todos os trabalhos são passíveis de se tornarem comunicáveis, né? Desde que a gente dê seguimento a eles, tá? Alguns dos passos nós vamos abordar aqui, tá? Como é o caso do reconhecer. E o que eu falo quando eu estou pensando em reconhecer? Eu vou repetir só para eu mesmo me achar no meu raciocínio. Eu posso estar falando, vamos falar de trabalhos formais, eu posso estar falando de um trabalho de disciplina, um trabalho de conclusão de curso, como os TCCs, as teses e as dissertações, ou posso estar falando de um trabalho de grupo de pesquisa, tá? Então, esse é o âmbito da nossa apresentação, assim, sendo um pouco mais específico para não ficar tão abstrato. Quando eu trabalho com o âmbito do reconhecer, digamos que eu tenho um trabalho para desenvolver, né? E aí me surge a necessidade de informação. Eu preciso identificar o que eu preciso ou quero saber. Então, eu tenho que considerar os vários aspectos da informação que eu vou precisar para resolver esse problema que me surgiu antes de pensar em começar a procurar, né? Eu preciso pensar o que exatamente eu quero saber, né? Para depois eu conseguir chegar na frente de uma base de dados e saber como eu preciso agir diante dela, né? Porque uma coisa que acontece bastante, né, com o pesquisador iniciante é que ele se dá conta, a gente falou, são 870 mil livros, se não me engano, aí a pessoa pensa, como é que eu vou me achar nesse mundo de informação, né? E obviamente os trabalhos têm recortes e a gente fala aqui de fazer esses recortes para conseguir fazer efetivamente a sua pesquisa, né? Então a gente está falando aqui de identificar, né? O termo seria identificar o aspecto a ser pesquisado, o assunto geral do trabalho, identificar se é sobre um tema específico, fazer esse delineamento, né? Entender o que eu pretendo saber com aquilo que eu quero pesquisar, o que exatamente eu quero e como proceder.
né? Como é que eu faço essa costura daquilo que eu preciso conhecer, né? Então aqui, o reconhecer ele passa, por exemplo, por eu elaborar questões, né? Assim, eu posso querer saber quem foi, como, qual, o que, onde, sabe? Então podem ser desde questões mais simples, como onde encontrar bufês de sopas em Porto Alegre, mas podem ser as questões de trabalhos acadêmicos, como, por exemplo, quem foi Otacílio Camilo, que é um grande artista aqui de Porto Alegre e que talvez muitos de nós não conheçam, mas uma pesquisadora da URGS resolveu se perguntar e resolveu desenvolver o trabalho dela a respeito do Otacílio Camilo, né? Então, as dúvidas, elas surgem a partir do momento em que você se depara com algo que você não conhece ou não sabe definir, né? Isso parece meio óbvio, mas em pesquisa, as questões de ansiedade informacional acabam nos atrapalhando, né? Você pensa que sabe a respeito daquele assunto e aí você se dá conta de que não sabe nem como procurar, né? Então você tem que voltar alguns passos para saber, tá, o que eu quero saber exatamente sobre isso, né? Então a gente coloca algumas perguntas bobas ali para saber que todo o processo de pesquisa, aí falando de pesquisa ali, abrir o celular, procurar no Google, tudo isso parte de dúvidas, da curiosidade, né? A pesquisa acadêmica não é diferente, né? Eu tenho que ter algo em mente que me desperte a dúvida para eu ir procurar. E aqui no caso, como eu mencionei para vocês, esse é o trabalho da Isis Abreu, né, que foi quem estudou sobre o Otacílio Camilo, e a partir do momento que ela quis saber quem ele era e o que ele fez, o trabalho dela se baseou principalmente em quais as principais características da produção do Otacílio Camilo. Ela queria saber o que ele fez como artista, né? Foi essa a questão dela, o trabalho dela foi a partir disso. E depois ela colocou mais especificamente um tema geral de pesquisa, que era uma reflexão sobre o Museu do Percurso do Negro de Porto Alegre dentro da história da arte. Então seriam dois âmbitos da pesquisa dela que ela viu que estavam interligados, né? Isso foi a partir dela ter pesquisado sobre o Otacílio e ver que a relação da produção negra artística porto-alegrense estavam relacionadas, né? Então, quer dizer, ela identificou um tema e foi delineando ele. Aqui, como eu tinha elaborado aquelas questões, né? Com base nas informações, o que, né? O que, o quem, no caso do Otacílio, quem foi e o que fez, eu posso pensar em como. Então, como é que eu vou trabalhar com este tema? Redigir um título resumido como objetivo para o meu trabalho é uma boa possibilidade, né? O meu trabalho é sobre tananã, tal aspecto. Então eu consigo costurar na minha cabeça, consigo elaborar um quadro ali em que eu já consigo me achar dentro daquela temática, né? A partir do título, não o título formal, não o que vai ser do começo ao fim do trabalho, mas a partir do título eu consigo pensar a respeito do meu tema, né? E aí, a partir de então, eu posso formular questões que devem ser respondidas sobre aquilo que eu quero saber. Como, por exemplo, quais são as perguntas que devem ser respondidas nesse trabalho? O que ainda não foi estudado, ou o que melhor precisa ser estudado, ou o que me instiga a curiosidade para eu falar aqui. E daí vai para uma outra parte que já começa a desenhar, a fazer o meu desenho de pesquisa, né? Que são quais são as palavras-chave que identificam trabalhos semelhantes. Mais alguém falou sobre o que eu quero saber? Ou será que eu estou começando aqui? Normalmente alguém já falou, é por isso que eu preciso identificar as palavras-chave, porque cada vez que a gente vem com o pressuposto de que ninguém falou, a gente pode saber que está fazendo a pesquisa errada, porque sempre tem alguma coisa anterior. Então é por isso que as palavras-chave são tão importantes, né? Para identificar o que já existe a respeito daquilo. E a partir de então, eu posso listar tópicos e termos que vão me dar o guia para aquilo que eu preciso pesquisar, né? Como base
as respostas que eu quero dar, né, que eu quero oferecer com o meu trabalho. Lembrando que essa parte, ela parece óbvia, mas ela é uma das mais relevantes, porque esse delineamento da pesquisa, essa é uma das que vai acontecer na pesquisa toda, né? Porque lá pelas tantas, lá eu li tanta coisa que eu identifico que não era bem isso que eu queria saber, mas que existem outras possibilidades que o meu objeto está me fornecendo. Essa primeira parte da apresentação, ela bate muito nas questões de metodologia da pesquisa mesmo, né? Que é o que vai nos dar todo o norte para trabalhar com as bases de dados depois, tá? Por isso que a gente insiste tanto nisso, né? Obviamente, esta apresentação não substitui a ajuda de nenhum bom orientador, né? Isso é importante, contar com os professores específicos das disciplinas sempre, né? E com os orientadores dos trabalhos finais. Tá bem? A gente só dá nortes mesmo, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de pesquisar nas fontes de informação. Aqui, por exemplo, esse é um outro tipo de trabalho, uma outra possibilidade para entender tudo isso que eu estou dizendo, que eu falei para vocês que a gente pode elaborar palavras-chave e um breve resumo, ou o título, ou a gente pode sumarizar os conteúdos com os quais quer trabalhar. Isso aqui é um trabalho que foi apresentado na universidade, né? Se não me engano, isso é um TCC que foi defendido durante ainda o final do isolamento social, que fala justamente sobre o ensino de artes visuais durante a pandemia do Covid-19. Então é um trabalho bem recente, mas o tema aqui não quer dizer nada. O que eu quero mostrar para vocês é a estrutura, né? Aqui no resumo já, a autora já apresenta a questão de pesquisa dela. Com este trabalho, ela quer compreender como os professores adaptaram suas estratégias de ensino nas artes visuais. E aí aqui em cima ela já tinha feito um delineamento temporal durante a pandemia da Covid-19. Ela já tem uma questão bem costurada, até porque esse trabalho foi o trabalho apresentado. E aqui está o sumário, que às vezes sumarizar tudo aquilo que eu preciso ler, né, ou aquilo que eu acho que vai precisar ser explorado, isso faz diferença também, porque ajuda na hora de eu organizar aquilo que eu preciso fazer, a leitura para fazer a minha revisão de literatura, né? Então, isso pode ser um bom recurso, desde que não nos prenda e não engesse o trabalho e depois impeça de eu voltar alguns passos, se for necessário, para repensar minha questão de pesquisa. Eu mencionei para vocês que existem algumas formas de organização. Algumas delas eu já mostrei ali, uma delas é o sumarizar, né? Eu propor termos relevantes pode ser útil durante toda a pesquisa, podem ser os mesmos termos ou não, né? Às vezes muda, como eu falei para vocês, mas os termos relevantes, eles podem se tornar palavras-chave, e para publicar em revistas, por exemplo, para colocar nos meus trabalhos no TCC, na tese, dissertação, tudo isso é exigido a presença no trabalho, né? Então eu tenho que me familiarizar com quais são os termos relevantes para o meu trabalho. Outra coisa é eu identificar quais bases de dados me serão relevantes para fazer essa pesquisa, quais periódicos publicam o tipo de material que eu preciso e, principalmente, quais são os autores com os quais eu vou conversar, com os autores que trabalham com aquilo que eu pretendo estudar, né? Então, a gente colocou um post-its aqui só para mostrar como formas de lembretes de coisinhas que podem nos ajudar durante a pesquisa, né? Essa dos autores é bem importante, e uma das formas de conhecer os autores que trabalham com a nossa área específica é ler as referências bibliográficas, né, que a gente insiste tanto em falar nelas, na organização delas, porque as referências são um mapeamento do que outro autor usou também para fazer o seu trabalho a respeito da mesma coisa que a gente está pretendendo. Então, essa é uma forma de conhecer também um pouco do que está sendo estudado e do que é relevante na nossa área, né? Aqui, eu falei para vocês que nada disso deve substituir uma boa orientação, né? Existem papéis determinados, né, tanto para o orientador quanto para o bibliotecário, que deve estar disponível para ajudar os alunos a fazer esse desenvolvimento dessas pesquisas, né?
o tamanho das fontes de informação não devem ser grandes o suficiente para tornar o pesquisador bem pequenininho. Não, ele tem que estar confortável com aquilo, e o conforto vem com a pesquisa, né? Você se familiariza, quanto mais você pesquisa, mais você se familiariza com aquilo que está estudando, mas para isso acontecer, a gente tem que desenvolver papéis específicos diante da pesquisa, né? E no caso do aluno, do pesquisador, o que ele precisa de saída é pensar, né, o que já foi escrito sobre a minha área, né, sobre o que eu quero saber, qual é a relevância, como é que eu justifico isso que eu quero saber, por que eu estou fazendo isso, né? A gente tem que pensar que não só na questão, não principalmente na questão da utilidade do trabalho, mas tem que pensar que normalmente trabalhos de conclusão eles são onerosos, né? Vão levar tempo, você vai ter que se dedicar a eles. Então é interessante que a justificativa te dê essa, né, que seja satisfatória para você, porque você vai passar muito tempo em cima disso, né? Então pensar numa boa justificativa para o mundo e para você de estar desenvolvendo esse trabalho, né? Outra coisa que o pesquisador tem que pensar é como é que vai fazer essa abordagem do tema, né? Existem N possibilidades diante de um mesmo tema. A Isis, que trabalhou com aquele artista, poderia ter trabalhado na biografia dele, mas ela escolheu trabalhar com a produção artística, né? E poderia ter ido para âmbitos diferentes também. Poderia ter situado ele dentro do ciclo de artes de Porto Alegre. Ela fez brevemente isso, mas existem escolhas que a gente tem que fazer, senão a gente nunca mais acaba a pesquisa, né? Então faz esses recortes para conseguir avançar. Outra coisa é, como eu já mencionei para vocês, quem pesquisa sobre o tema, conhecer os autores principais. Existem os autores clássicos de cada área, existem os autores que estão despontando, e a gente precisa se aproximar deles para saber, para que a nossa pesquisa seja consistente, né? A pesquisa acadêmica e a científica, elas nunca podem ser isoladas, né? Você está sempre conversando com outras coisas, outras pessoas. Um tempo atrás, o Google tinha uma frase logo embaixo da caixa de busca que dizia assim, sobre o ombro de gigantes. E é assim, gigantes maiores, gigantes menores, também começando nas nossas áreas de pesquisa, mas sempre quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, a gente se baseia em outras coisas, né? É assim que a ciência funciona, é conversando com o que já existe e tentando avançar um pouquinho para que outras pessoas conversem com o que eu estou trazendo. Não existe ciência isolada, né? E também conhecer quais instituições são fortes nas áreas de pesquisa que me interessam e quais países trabalham com as temáticas. Por exemplo, quando você vai abordar doenças tropicais, né? Você não vai estudar numa universidade russa, porque não é exatamente esse o foco da Rússia, né? Posso estar falando uma enorme bobagem, mas normalmente são instituições da América Latina que fazem isso, né? Então, quer dizer, muito depende do que você está estudando, né? E existem os papéis do orientador. Você leva as questões, levanta as questões, e o orientador tem aqueles papéis todos ali, que é de orientar, né? É te dar aquele guia para você saber para que caminho ir, discutir o caminho que você está seguindo, conduzir, né? Que seria um equivalente ao orientar, facilitar, porque o orientador já tem uma carga de leitura maior do que a nossa normalmente sobre aquele tema, né? Então ele consegue te oferecer pontes que te ajudam a chegar naquilo que você está começando a explorar, né? Ele também tem o papel de te corrigir, assim, quando percebe que existe alguma coisa que está um pouco nebulosa, equivocada, né? Inspirar, né? Porque ele pode enxergar no teu trabalho potenciais que você ainda não enxerga e indicar, principalmente leituras e caminhos, né? Então existem papéis que devem ser desenvolvidos para que tudo aquilo que a gente pretende no Super 8 seja presente na vida acadêmica, que seja menos dolorosa e com sucesso, né? Nós estávamos no primeiro passo, que é o de reconhecer, né, aqui no umzinho, que está apagadinho, porque o nosso próximo passo é o buscar, né? Então eu identifiquei que eu preciso fazer um trabalho, mas eu não faço ideia de por onde começar a minha pesquisa, né? Então eu sei que eu quero saber, e eu sei que é só jogar no Google, será?
será que é só jogar no Google, né? Será que o Google te dá todas as respostas que você precisa, por mais que seja uma infinidade de informação? Quais serão as questões, né, que o Google pode te trazer? Então, o que eu preciso pensar? Né? Eu preciso pensar que quando eu entro na universidade, eu faço uma espécie de acordo social. Né? Como eu falei para vocês, a ciência ela não é isolada, não é possível você produzir trabalhos acadêmicos científicos sem conversar com produções anteriores ou até quase simultâneas, né? Mas não é possível isso, porque você está sempre pensando a respeito de uma área que já está em andamento. Você não está inventando a roda. É raro, muito raro que aconteça isso. Né? Então, eu preciso fazer uma pesquisa para conseguir fazer a revisão de literatura. Nada mais é do que ler. Né? Eu preciso ler, e ler muito para dar seguimento ao meu trabalho. O que a gente brinca é que, a partir do momento que você identifica um tema de pesquisa, você precisa se relacionar seriamente com as bases de dados, né? E isso eu falo a respeito do Sabe Mais, a gente fala a respeito dos portais de periódicos, de artigos, né? A gente precisa estar próximo dessas bases de dados e trabalhar com elas, né? Para conseguir encontrar aquilo que a gente vai ler para dar conta da nossa questão de pesquisa. Então, eu só vou ler bem rapidinho não, que não pode falar rápido, às vezes eu esqueço, vou tentar ser bem, ler com calma, e se eu começar a falar muito rápido, por favor, vocês me avisem, que daí eu desacelero. A revisão de literatura é o processo de busca, análise e descrição de um corpo do conhecimento em busca de uma resposta a uma pergunta específica. Por literatura, a gente pode descrever todo o material relevante que é escrito sobre um tema. Livros, artigos de periódicos, artigos de jornais, registros históricos, relatórios, teses e dissertações e outros tipos. O que é literatura para o trabalho acadêmico? Tudo, né? Tudo, tudo pode servir. Você pode concordar, você pode refutar, você pode criticar, mas desde que tenha a ver com o teu tema, tudo é passível de leitura. Se vai ser adotado, é uma decisão posterior. Nem tudo que a gente lê vai ser usado, né? Então, onde que eu faço a busca por essa revisão de literatura, né? O que é isso? Como é que eu vou encontrar aquilo que eu tenho que ler? Daí a gente já falou um pouco pela manhã, né, sobre o Sabe Mais. Existem diferentes formas de acessar isso e existem diversas bases de dados que podem me ajudar, né? Existem bases de dados que são multidisciplinares, quer dizer que elas trazem mais de um assunto, não são especializadas, por exemplo, não são restritas à área da biologia, não são restritas à área da geografia, nem das letras, né? Elas são áreas generalistas, trazem trabalhos de todas as áreas diferentes, como, por exemplo, a Web of Science e o Google Acadêmico, né? O Google Scholar. Então, são naturezas de bases diferentes. E existem bases especializadas que trabalham com áreas específicas, como é o caso da PubMed, que atende as áreas da saúde, a ERIC, que provavelmente não pronuncia assim, mas que é com as áreas da educação, a SciFinder e outras tantas bases de dados que respondem a áreas específicas que trabalham com vocabulários controlados. E por vocabulário controlado eu chamo, por exemplo, quando a gente quer saber o nome pelo qual a medicina trata o câncer. Um dos termos é carcinoma. Isso deve estar em um vocabulário controlado, para indicar qual é o léxico específico daquela área, né? Então, cada base de dados tem o seu. Já falei sobre isso, né? Para acessar quaisquer das bases de dados do meu dispositivo, que não sejam os computadores da universidade, pode ser o meu celular, pode ser o meu notebook, eu tenho que fazer a configuração do proxy, né?
E tem tutoriais específicos para isso, como eu mencionei pela manhã, não se assustem, né? Eu só estou trazendo aqui que esse conteúdo ele vai se repetindo durante toda a nossa pesquisa dentro da URGS, né? Para poder ter acesso aos documentos assinados pela universidade, tá bem? Então, a gente já falou, né, sobre isso também pela manhã, sobre onde pesquisar, e que dentro do site do Bibliotecas URGS nós temos uma lista de bases de dados disponíveis a toda a comunidade acadêmica, não precisam decorar isso, né? Lá tem a nossa lista e tem várias indicações diferentes de como acessar essas bases de dados. Essa é a novidade da tarde, né? Eu acho que eu falei sobre a orientação lá de área, né? Tem essa divisão, eu quero de uma área específica, eu clico no botão, aí a fonte aparece. Mas existem também outras possibilidades que eu vou mostrar adiante. Vocês podem acessar essas bases de dados via Sabe Mais, né? Pelo site das bibliotecas, pelo site das bibliotecas setoriais, pela do Bibliotecas Central, ou pelo link do Sabe Mais mesmo. Lembrando que, além do proxy, é necessário fazer o login com o meu cartão e senha do portal do aluno para ter acesso a todas essas bases de dados por intermédio do Sabe Mais, né? Aqui. Como eu estava falando para vocês, lá dentro do Bibliotecas URGS existe essa lista de bases que a gente tem disponíveis na universidade, né? Algumas delas estão aqui, a principal delas hoje, no nosso curso, né, é minha biblioteca, nós temos outras bases de dados também. E dentro daquela página do Bibliotecas URGS existem as especificações para uso de cada uma, né? Eu quero, existem, se ela é de acesso aberto, né, como é o caso do Lume, da Cielo, se ela precisa de login, se tem acesso restrito à comunidade acadêmica, então é o caso da Springer, da minha biblioteca, né? Então nessa lista aqui você consegue entender o funcionamento de cada uma delas, tá? Isso aqui é só a tela do nosso site. Aqui, como eu falei para vocês, né, essa é a nossa primeira base de dados. Não seria possível abordar todas elas aqui no curso, é por isso que nós temos cursos específicos para algumas delas, e já deixo aqui dito que, caso vocês desejem, sintam necessidade de alguma base de dados que não está com capacitação prevista nas nossas agendas, solicitem. A gente sempre trabalha assim, a partir das solicitações, da identificação da necessidade de informação, né, dos usuários. Então, se lá pelas tantas uma base de dados com a qual a gente não trabalha surge em pauta, a gente tenta trabalhar com ela, né? Depois, no final do curso, a Luísa passa o formulário de avaliação, e nesse formulário é possível fazer essa sugestão, essa solicitação, tá bem? Mas, por enquanto, a gente começa trabalhando com algumas delas, e a primeira delas é a minha biblioteca, e a gente dá um destaque bem significativo para ela aqui neste curso, porque ela é uma base de dados, além de ter um número imenso de materiais em português, ela traz muito das bibliografias básicas, essenciais e complementares das disciplinas da graduação, das disciplinas de pós-graduação, né? Então ela dá conta desses conteúdos que são obrigatórios nos nossos cursos, né? E ela responde a todas as áreas, né? Então vocês podem ver ali que a gente tem um print do bioestatística, nós também temos materiais de direito, temos materiais de história da arte, temos materiais das humanidades, então ela é uma base de dados bem completa, né, e que existe muito material que pode ser útil para o estudante nesta base. Existem, além daqui do curso sobre a minha biblioteca, existem instruções sobre acesso a essa base. Ela é uma base um pouco diferente, não só pela qualidade e pelo conteúdo, mas a gente traz porque ela tem alguns pontos que são diferentes de acesso aos materiais, por isso a gente traz ela, porque a diferença não deve ser um empecilho, né, para acesso. Então,
Eu vou voltar aqui. A Luísa deixou o link aqui de instruções sobre acesso, e ela é uma base de dados razoavelmente amigável, né? Você tem alguns recursos possíveis. Ela não trabalha, por exemplo, com arquivos em PDF, ela trabalha com um formato próprio, então você lê na plataforma online, ou você pode baixar um aplicativo e ler no teu celular. Tem essa possibilidade. É uma base interessante, né? Eu acho que todo mundo que teve aulas durante a pandemia acabou usando algum recurso da minha biblioteca durante o isolamento social. Tá? E dúvidas a respeito dela, a gente tem os links todos na página das fontes online. Outra base relevante aqui para dentro da universidade, esse é um print de tela, tá? Isso aqui, lembrando que todas essas bases que eu vou mostrar, você consegue encontrar os resultados que saem dessas bases quando faz uma pesquisa no Sabe Mais. Então, o Sabe Mais faz uma varredura em todas elas, né? Ele é como se fosse uma grande caixona que engloba todas essas bases. O repositório digital da URGS, o Lume, ele concentra toda a produção que é oriunda da universidade, de docentes, discentes, técnicos, né? Tudo deve estar nessa base. Ela sim é de acesso universal, não precisa ter vínculo com a universidade para fazer a leitura dos materiais, e ela está estruturada em diferentes comunidades, como por exemplo, tem a parte de recursos educacionais, que é bem interessante também, né? Que são materiais que podem dar auxílio ao aluno em diferentes âmbitos, e os trabalhos acadêmicos e técnicos, que daí são os TCCs de toda a universidade também. Né? Então, é uma base de dados interessante, né? Porque ela é a face da universidade para o resto do mundo, né? É um repositório bem premiado, e existe um curso específico para navegação no Lume. Né? Existem os tutoriais e existe a filmagem também, se vocês tiverem interesse. Tá? Até acho que sou eu que ministro atualmente esse curso só, então eu sou suspeita. A gente colocou aqui a setinha dizendo que para este curso específico já temos uma capacitação no Super 8, tá? Não está prevista agora para essa semana, mas temos constantemente. Outra base de dados que é relevante, né, a qual nós temos acesso a uma vasta gama de materiais, é o portal de periódicos da CAPES, né, que também temos curso específico para isso. O portal de periódicos da CAPES tem o tamanho do mundo, né, ele é imenso, e tem várias especificidades que a gente vai se deparando, mas que, com as quais vai acostumando, né. Então, vocês podem ver que nessa tela inicial, já o próprio portal já oferece um guia para a utilização, né, que são só detalhes que nos permitem fazer uma navegação mais plena, sem ter empecilhos de acesso dentro da universidade. Né. Eu posso também fazer o acesso remoto via proxy, né, ou rede CAF, mas isso não vou me ater aqui. O proxy já dá uma boa possibilidade, né? E eu posso acessar através do número do cartão e a senha do portal do aluno também, né? Não é necessário decorar nenhuma outra senha. Então, para o portal de periódicos, existe também uma capacitação específica, né, que vocês vão poder participar. Não vou me ater a ela, porque, novamente, se eu pesquiso dentro do Sabe Mais e está disponível para a universidade, alguma coisa que tem no portal de periódicos, o Sabe Mais vai recuperar. E isso facilita a minha vida, né? Aqui outra base de dados importante, não sei se vocês já conhecem, que é a Cielo, que traz materiais de acesso livre também, né? Não existe restrição, não é necessário ter vínculo com a universidade, né? Esse e o Lume são abertos, né? E ele traz coleções bem ricas, tanto de e-books quanto de periódicos de diferentes instituições de ensino superior e de pesquisa no Brasil e no resto do mundo, né? Então, é uma base de dados bem interessante a Cielo. A Scopus é um outro tipo de base de dados, né? É uma base de dados que a gente chama de referencial, porque ela apresenta a referência, né, ou dados de documentos, né, como os resumos também,
e remete ao texto completo, quando disponível, né? Isso falando se eu pesquiso dentro do Sabe Mais, o Sabe Mais só recupera, como eu falei para vocês de manhã, materiais que a gente tem a assinatura do texto completo. Então, quando está disponível, a gente vai conseguir acessar, né? Porque vai encontrar pelo Sabe Mais. E o Sabe Mais encontra aquilo que está assinado ou que está em acesso aberto, o que quer dizer que muito do universo da Scopus, dentro do Sabe Mais, acaba ficando de fora, né, por ela ser uma base referencial. A Luísa disse que na quarta-feira, felizmente, nós temos o módulo de pesquisa com a Scopus, e daí dá para ter uma noção da riqueza dessa base de dados, né? Então eu não preciso nem me ater tanto a ela, né? Espero que vocês participem. Ela é uma base seletiva, quer dizer que se está lá dentro, passou por critérios, né, rígidos, para inserção tanto dos periódicos, quanto dos livros, quanto dos anais de evento. Então, por que a gente menciona que ela é uma base com critérios rígidos? Porque a gente não vai usar qualquer coisa para o nosso trabalho. A gente pode ler qualquer coisa, né? O teu processo de chegar nas tuas respostas pode ser variado, mas o que você vai usar efetivamente como fonte do teu trabalho deve seguir critérios um pouco mais rígidos para você conversar com aquilo, né? Aqui só para mostrar para vocês a carinha da Scopus, né? Então vocês vão ver que todas as interfaces elas se parecem um pouco, né? Aqui está a caixinha de busca, como vocês podem ver, nós temos uma caixinha de busca também no Sabe Mais, também se eu entrar direto na base de dados da minha biblioteca, todas elas meio que funcionam do mesmo jeito. Tem como eu fazer especificações, tem como eu obter listas, então é só para mostrar que por mais que sejam muitas, elas não podem ser muito diferentes umas das outras, até porque o usuário acaba tendo, né, mais dificuldade e não é interessante. A Web of Science a gente não tem, né, Luísa, previsto, eu acho. Tem, é quinta, também em quarta-feira. Eu sei que uma é de manhã e a outra é da tarde. Ah, que bom, que bom. A gente tem então as duas bases grandes de dados previstas para essa semana ainda. Lembrando que este é um curso de introdução, né? Então eu passo brevemente para fazer o anúncio para todo mundo que vem, né? A Web of Science também é uma base referencial, assim como a Scopus, ela também indexa. Quando a gente fala indexa, quer dizer que ela gera listas de conteúdos baseados em critérios específicos, né? A gente pode dizer que ela indexa por assunto. Então, ela constrói uma lista dos assuntos que estão abordados naquela base de dados. Isso é bem exemplo bobinho, né? Assim, ela também é rígida quanto aos critérios para inserção de periódicos, e ela permite a navegação entre as referências dos documentos e a contagem de publicações e citações. Quando eu falo nisso da contagem, eu quero dizer que eu posso saber quantas citações, quantas vezes um determinado documento foi usado. Então, isso dá uma ideia de como ele é visto dentro da comunidade científica daquela área. Eu já tenho como entender um pouco mais sobre o meu assunto e sobre aquele documento específico, olhando as estatísticas que são oferecidas pela Web of Science, tá? Então, ela, além de oferecer informação, ela oferece informação sobre a informação, né? Sobre como aquela informação está participando daquela área de conhecimento específica. Aqui só a carinha dela, como eu falei para vocês, ela é parecida também, né, com a Scopus, tem a mesma caixa de busca, existem aqueles campos que eu mencionei lá no Sabe Mais. Eu posso selecionar, eu quero pesquisar por assunto, eu quero pesquisar por título, eu quero pesquisar por autor, eu posso fazer refinamento por ano, posso restringir, posso ampliar. Então as bases de dados, elas são como famílias, no fundo todas elas se parecem, né? Aqui a carinha dela depois do resultado de busca, então é só para mostrar o tamanho dessa base de dados. Deixa só eu vou fechar aqui para eu enxergar melhor, tá? Aqui tem os filtros que eu posso obter e vocês podem ver como essa base de dados se parece, por exemplo, com o nosso Sabe Mais, né? A mesma estrutura. À esquerda os filtros, à direita alguns dados específicos e no meio os resultados.
né? Então não são muito diferentes, né? Aqui, lembrando que tanto a Scopus quanto a Web of Science estão acessíveis pelo portal de periódicos da CAPES, né? Elas estão listadas nesse portal e a gente tem acesso como instituição superior pública federal, né? A gente tem acesso a esse portal. Outra base de dados, que na verdade é um motor de busca, né? Ele é uma interface de busca do Google voltado para textos acadêmicos. Eu falei para vocês que a Web of Science e a Scopus seguem critérios mais rígidos de inclusão, né, dos trabalhos, eles passam por avaliações um pouco mais rígidas. O Google Acadêmico não tem essa indexação seletiva, né? Ela é bem menos rígida. O Google Acadêmico quer conhecer, ele quer englobar. Não tem critérios de seleção, né? Então, não quer dizer que é ruim, quer dizer que não segue critérios, né? São coisas diferentes. Inclui os repositórios institucionais, por exemplo. Não sei se vocês já usaram essa possibilidade, mas normalmente quando eu vou usar, eu coloco lá no Google mesmo, acadêmico, e ele já traz o que eu preciso. Eu acho muito útil, sabem, assim, para conhecer o que está sendo estudado, principalmente em outras instituições de nível superior, né? Quando eu quero saber o que mais está sendo estudado sobre a minha área no Brasil, eu normalmente uso o Google Acadêmico como um primeiro motor de busca, né? E tem me sido muito útil. Apesar de não ter os critérios de seleção, quando eu entro num documento ou quando eu obtenho o meu resultado de busca, eu já consigo identificar se, por exemplo, aquele material foi publicado em um periódico, né? Se o material foi publicado em um periódico, é só eu saber como esse periódico é visto na área para eu entender a qualidade daquele trabalho, né? Então, tem pequenos macetes que eu posso ir fazendo durante a minha pesquisa para conhecer a bibliografia da minha área, tá? Aqui só para mostrar para vocês, né, a carinha também do Google Acadêmico, né, a gente está desacostumado com ela, mas é a mesma coisa, né, das outras bases de dados. Eu tenho a possibilidade aqui na esquerda de filtrar, por exemplo, por período, né, por ano que eu queira. Eu posso criar alertas sobre aquilo, eu não estou conseguindo ver direito, mas é assim. Eu acho que é isso que está em destaque. Eu posso especificar páginas em português, né? Eu quero uma leitura rápida ali, não quero pesquisar em outros idiomas, então eu posso fazer a minha pesquisa. E igualmente, como a Web of Science, aqui ele oferece dados, mas não tão rígidos e não tão confiáveis, de citação. Esse primeiro artigo, por exemplo, ele diz que foi citado 2 vezes ali, né? Então eu já sei mais ou menos como é a situação desse trabalho dentro da minha área, né? Se eu estiver, obviamente, falando de outros artigos que estão indexados aqui também, né? Então ele faz uma análise dentro daquilo que está dentro do Google Acadêmico. Não quer dizer que de alguma forma não possa ter sido citado em outros lugares que ele não trouxe, né? Agora, o terceiro passo, nós fomos pelo reconhecer, nós passamos pelo buscar, mostrei as bases de dados para vocês, algumas possibilidades, né? Agora nós vamos para o passo 3 da nossa pesquisa, que seria recuperar e acessar, né? O que vem a ser isso? Eu identifiquei o que eu quero estudar. Eu sei que existem bases de dados. Eu tenho um problema de pesquisa, né? Eu tenho a minha questão. Eu defini algumas sessões e algumas temáticas que vão responder esse problema de pesquisa. Eu determinei quais são as minhas palavras-chave para o meu trabalho, aquilo que é principal, né? O assunto principal. A partir de então, eu vou trabalhar com termos de pesquisa, usando operadores booleanos, né, ou outros operadores, como eu mostrei de manhã, para desenvolver uma estratégia de busca que vai me fazer chegar ao documento que eu preciso. Porque nem sempre o que eu quero e o que eu preciso é o que está descrito na base de dados, né? Então, eu quero saber
As pessoas às vezes têm surtos de grandeza, né, com as suas pesquisas, achando que vai dar tempo e elas querem saber tudo sobre arte contemporânea, tudo. Imagina o tamanho da arte contemporânea, a pessoa vai precisar de uma nova graduação para estudar só isso, vai passar a sua vida estudando. Então, eu preciso desenvolver estratégias para encontrar exatamente o que eu quero, né? Como é que eu faço isso? Então, eu faço a determinação de termos que vão me dar exatamente aquilo que eu preciso. Eu quero saber o que de arte contemporânea. Quero saber de arte contemporânea na América Latina, eu quero saber de arte contemporânea de um artista específico, então eu determino qual é o termo que vai fazer, que vai dizer para a base de dados exatamente o que eu estou pesquisando, né? As bases de dados são recursos ricos, mas elas não estão dentro da nossa cabeça. A gente tem que fazer elas entenderem o que a gente está querendo, né? Elas, justamente por serem recursos muito ricos, a gente tem que fazer esse recorte. Então, o termo ele é uma palavra ou um grupo de palavras que representam conceitos e eles são aquilo que me faz ter acesso ao que está lá dentro da caixinha da base de dados, né? Os campos, né, dentro da estratégia de busca. O campo é aquilo que eu falei para vocês. Pode ser título, pode ser assunto, pode ser nome do autor. E nas bases de dados, eles representam as informações descritas do documento e de onde serão recuperados os termos de busca, né? Então, para eu encontrar algo, ele tem que constar naquele documento e a base de dados tem que fazer a leitura daquilo. Eu só encontro no Google aquilo que o Google identifica no documento, né? Então, é mais ou menos, são coisas que são tão automáticas que às vezes quando a gente está tendo dificuldade, a gente não consegue entender o porquê, sendo que está lá, eu sei que está lá, mas é a tua busca que está errada, né? Às vezes não está conversando com como a base de dados se estrutura, né? E outra coisa são os operadores, que eu mostrei pela manhã, que são palavras, símbolos ou sinais que são usados para combinar os termos, né? Como aqui em cima, em direito civil, vocês podem observar as aspas, são que eles combinam termos ou campos em uma expressão de busca. E isso me ajuda a restringir mais especificamente aquilo que eu preciso encontrar para seguir o meu trabalho, né? Como pesquisar? Então, depois que eu já tenho esses termos com os quais eu vou começar trabalhando, e eu sou uma pessoa analógica, eu anoto os meus termos para não esquecer, né? Porque às vezes funcionou em uma base de dados, eu quero usar os mesmos termos e esqueci, então eu perdi, né? E aí eu anoto isso. E até eu, como pesquisadora, não tenho termos imensos, mas a gente vê na área da medicina, são termos que são uma expressão de busca, é uma folha inteira, às vezes. Então, isso vai se complexificando à medida que a tua pesquisa vai sendo aprofundada e especificada, né? Quanto mais, como eu chamo... Quanto mais específica mesmo, mais você tem que ir refinando a tua estratégia de busca, né? Depois que eu fiz esse mapeamento, né, da minha pesquisa, eu preciso identificar os tipos de documentos que respondem melhor aquilo que eu quero saber, né? Então, eu posso identificar, eu quero livros, eu quero artigos científicos, eu quero artigos de divulgação. Isso tudo vai determinar onde eu vou pesquisar. Existem bases de dados que são só de livros, existem bases de dados que são só de periódicos. Então, eu tenho que entender se para mim tanto faz, né, eu posso pesquisar em quaisquer das bases, ou se não, eu preciso de artigos mesmo, já saio, não procuro na minha biblioteca, por exemplo, né, e vou para base de dados específicas, né. Depois que eu definir as bases, eu vou identificar se eu preciso conhecer ou não o vocabulário controlado daquela base. E o vocabulário controlado é, como eu comentei com vocês, uma lista de termos que é determinado pela própria base de dados, né? Então é aquela coisa do popularmente a gente chama câncer, mas se a base de dados chama carcinoma, eu tenho que fazer essa aproximação com o termo, né? Eu tenho que conhecer como é que está descrito o meu assunto dentro dessa base. Normalmente as bases elas fazem essa casadinha, né, de termos semelhantes, de encontrar o termo semelhante, mas a gente precisa estar atento a isso para não atrapalhar as nossas pesquisas, né.
Outra coisa que é bem importante é criar alertas nas bases de dados. No Lume tem isso também, né? Eu recebo toda vez que alguém defende um trabalho e é depositado no repositório institucional, eu recebo um alerta de que aquele trabalho está disponível e eu vou ler, né? Porque é da minha área de interesse, então toda vez que tem o trabalho eu consigo ler. Né? E a gente pode criar alertas nas mais diferentes bases de dados, né? Depende do nosso interesse mesmo. E como eu mencionei para vocês, ficar atento às referências que são usadas em outras publicações, porque a partir das referências de outras pessoas, eu consigo também identificar coisas que possam ser importantes para mim. Né? Eu posso ver, de repente a minha resposta está faltando porque eu não li esse artigo. Né? E eu vou até esse artigo, eu posso mapear um pouco da minha área de conhecimento a partir das referências dos outros. Né? E outra coisa que é importante, mas a gente deixou menorzinho ali, né, que daí já sai do âmbito da base de dados, que é a conversa com especialistas, né? Tudo isso que a gente faz da leitura do texto científico já é conversar com o especialista, né? Você está ali tendo acesso àquilo que ele pensou, né, e somando para o teu próprio pensamento. Mas conversar, às vezes, dá uma boa abertura de mentes, né, para a gente conseguir desenvolver nossos trabalhos. Já mostrei isso para vocês de manhã, mas só vou mostrar a tela aqui de novo melhorzinho, né? Isso aqui é um print da tela do Sabe Mais, e aqui estão os operadores dos quais eu falei, o AND, OR ou NOT, né? Eu falei para vocês que o AND é eu quero esse e esse termo, OR é esse ou esse, tanto faz, e o NOT exclui, aquela coisa dos conjuntos matemáticos, né, para eu digo para a base de dados o que eu quero que seja recuperado e onde eu quero que busque, né. Eu quero que busque tal coisa, mas eu só quero se o assunto estiver no título, né. Eu posso querer isso, então eu digo isso para a base de dados. O que eu preciso da base de dados, eu preciso dizer a ela, né. Então, se eu quero alguma coisa diferente. Isso aqui é o que eu tinha comentado com vocês, né, que eu acho que no END de manhã ficou um pouco confuso, como eu expliquei, mas acho que aqui fica melhor. O END, ele restringe para duas ou mais coisas que eu faça questão de que estejam juntas na minha base, né? Então, eu quero que eu encontre aqui dentro do Sabe Mais, academia de ginástica, END idoso. Ele não vai encontrar END mulheres, ele não vai encontrar END infância, ele vai encontrar os dois termos combinados, né? Agora o OR, ele serve para ampliar, então eu vou procurar idosos ou velhice, por exemplo, ele vai procurar os dois termos, né? Então isso amplia as minhas possibilidades de não perder um trabalho relevante a respeito daquilo que eu quero. E o NOT, eu vou dizer que não quero alguma coisa. Eu não quero, por exemplo, feminino dentro do terceira idade. Então, não vai recuperar trabalhos que se remetam a senhoras idosas, né? É mais ou menos esse o funcionamento, tá? Ele funciona bem. Talvez a explicação é que não fique tão clara, mas testando vocês vão ver como funciona. E é bem interessante, ainda mais quando a gente já está com a pesquisa encaminhada e já está de saco cheio de ver tal coisa, tal assunto, que sabe que não vai responder para aquilo que você está precisando. Fazer essa exclusão pode ser bem interessante, né? Pode agilizar a nossa vida. Existem outros operadores possíveis, né? Como eu mencionei para vocês antes, o asterisco, que ele recupera os termos com o prefixo digitado, então se eu coloco até o botanic, tudo que vier depois, né, do asterisco, tudo que vier depois do C, eu não preciso prever, colocar milhares de termos, né, ele vai recuperar a partir do momento que eu uso o asterisco. As aspas, né, que acho que são os usos mais comuns, as aspas juntam uma expressão, né, então eu consigo agilizar também a minha pesquisa. Se eu quero, por exemplo, pesquisar o termo casadinho, informática na educação, usando as aspas, isso me facilita, né? E o parênteses, ele faz uma coisa também, agora a gente lembra sempre dos conjuntos matemáticos, né? Ele estabelece ordens para buscas. Eu era horrível
em conjuntos, e aí quando eu fui fazer biblioteconomia eu descobri que eu ia ter que trabalhar com isso, e aí eu fiquei pensando, devia ter me dedicado mais, não é? Mas agora a gente já sabe trabalhar com isso, né? E sabe a importância. Lembrando que bases diferentes usam operadores diferentes, né? Então é possível que em algumas bases não sejam exatamente esses, mas aí vai da gente navegar entre elas, né? Para saber quais são. Os mais comuns são esses, tá? E esse funcionamentos, eles são interessantes para quem já está no estágio mais avançado das suas pesquisas, né? O que já sabe exatamente o que quer. Nas primeiras buscas, o interessante é fazer buscas ao léu e ver o que vai obtendo para fazer essa costura, né? Aqui eu mostro para vocês uma aplicação do uso da estratégia de busca. Por exemplo, se o meu tema de pesquisa fosse saúde da mulher vítima de violência doméstica no Brasil, tá? Numa determinada base de dados, eu posso ter termos, aqui a gente traz uma listinha de possibilidades de variantes, né, dos termos, então eu posso ter mulheres ou saúde da mulher, violência contra a mulher ou violência doméstica, e aí eu posso ter saúde pública ou saúde, ou Sistema Único de Saúde ou SUS, né, são as variantes dos termos com os quais a gente vai se deparando quando vai fazendo as nossas leituras, né. Então, para fazer essa combinação de termo, para eu encontrar o que eu quero, como é que eu vou fazer? Eu digo ali, né? Ali no pontilhadinho amarelo, vocês podem ver. Tem um parênteses, né? Aqui, mulheres, or, saúde da mulher, entre aspas, porque é uma expressão. Eu quis determinar que não quero mulher, eu quero saúde da mulher, né? And, aí fecha o parênteses. And, entre parênteses, violência, que é o termo específico, and Brasil, e daí o Brasil com asterisco, por quê? Porque eu posso querer brasileiras, não brasileiros, não, mas brasileiras, eu poderia querer alguma variante do termo, então eu coloco eu coloco o asterisco, né? Isso é uma construção de estratégia de busca. Vocês lembram que eu falei que existem estratégias super pequenas e existem estratégias de uma página inteira, né, às vezes. Essa é uma das pequenininhas, né? E já é um pouco chatinho da gente olhar, mas quando você vai fazer a aplicação, ela faz mais sentido. Não sei se ficou claro, lembrando que essa apresentação fica disponível depois, não precisam decorar nada, tá bem? Lembram que eu também mencionei, deixa eu ver se é alguma coisa para mim. Isso mesmo. Obrigada. Eu mencionei que nós temos uma lista, né, dentro do Bibliotecas URGS, nós temos uma lista das fontes disponíveis de pesquisas, fontes online, né? Dentro do Sabe Mais a gente encontra as fontes online e as fontes dos acervos físicos, e nessa lista nós encontramos especificações das fontes de pesquisa online. Então ali vocês podem ver que tem uma legenda em que é informada em cada uma das bases de dados. Surgiu essa pergunta de manhã, né? Todo mundo pode acessar? Nem todas, né? Existem diferenças entre as bases de dados, como, por exemplo, algumas delas são de acesso aberto, algumas delas permitem acesso pelo proxy, algumas delas permitem acesso pelo portal de periódicos da CAPES, algumas delas disponibilizam o texto completo. Então, tudo isso depende da base, né? A gente tenta transformar todas elas num aspecto mais amigável dentro da interface do Sabe Mais, mas cada uma tem as suas naturezas, as suas características, né? Aqui só para mostrar para vocês que às vezes, quando a gente está navegando por um material, principalmente quando se tratam de bases referenciais, né, como o caso da Scopus, como o caso da Web of Science, eu posso me deparar com esses iconezinhos, né, e também ali na nossa lista do Bibliotecas URGS, das fontes online, e esses iconezinhos querem dizer coisas específicas em ciência, né, não foi uma invenção da URGS, isso é mundial. E, por exemplo, esse cadeadinho aberto, ele quer dizer que ele dá acesso ao texto completo sem proxy ou sem o login, né?
e são coisas diferentes, né? O acesso aberto e o acesso livre. O acesso livre dá acesso à base de referências e não necessariamente ao texto completo, são coisas diferentes, né? Na base referencial, eu posso saber que aquilo existe, mas não necessariamente eu vou ter acesso ao texto. Interessa saber, interessava acessar, mas nem sempre a gente consegue. Para esses casos, volta lá atrás na apresentação da manhã, em que eu mencionei que a gente tem os casos de comute, né, de comutação bibliográfica, que é fazer a solicitação para uma instituição que tenha disponível em seu acervo. E o cadeadinho totalmente fechado indica acesso restrito, que requer configuração do proxy URGS, né, ou login CAF, né, do portal de periódicos. O CAF funciona como um proxy também, só para acessar alguns conteúdos específicos, e existe tutorial para isso também, né. Como sempre, se necessário, configure o proxy URGS ou faça o login CAF para acessar. Não deixe de acessar e de usar a base de acesso, a base de dados pela forma de acesso, né? Se existe acesso, a gente usa. A gente sempre fica dizendo, né, que os recursos custam muito caro para a gente esbarrar num empecilho que é meramente burocrático, né? E para ter a justificativa de manutenção dessas assinaturas, a única justificativa é o uso, né? A necessidade ela é expressa pelo uso. Então, usem os recursos que estão disponíveis, né? A URGS tem muita coisa disponível para os seus usuários, para a comunidade acadêmica, e eles devem ser usados para que a gente consiga manter, né, nos nossos acervos. E aí, diante dessas bases de dados imensas, né, assim, você falando aqui não dá para ter uma dimensão, mas quando a gente faz uma busca, encontra lá 1 milhão de coisas sobre a mesma coisa, né, e daí você fica, é uma agulha no palheiro, né, como é que eu vou encontrar alguma coisa que seja exatamente o que eu quero, né? Primeiro, lembrando de olhar as referências dos outros, né, assim, eu já tenho como saber o que é relevante medindo aquilo que está sendo citado por outras pessoas. Mas aí vem uma outra situação, que é uma situação horrenda, que é o do quando a pessoa vem até nós e fala, eu procurei, mas não achei nada, né? Normalmente não é real, né? Assim, a pessoa procurou ou muito errado, ou não procurou, né? Porque não existe isso, né? De não achei nada. Mesmo que você não especifique no Google Scholar, você vai direto para o Google, algo vai ter, né? Então, alguma coisa tem que ser reconstruída ali. A estratégia de busca, o termo que está sendo usado, vai ter. É só a gente que está um pouco equivocado naquilo que está fazendo, né? Aí a gente faz o cachorro desconfiado e pensa, será, né? Quando o usuário vem até nós. Então, quando acontece isso, né, de eu não encontrar nada, ou de eu encontrar poucas coisas e achar que tinha mais, ou encontrar muita coisa e achar que eu estou exagerando, eu tenho que fazer uma avaliação da minha pesquisa. Se a gente voltasse lá naquela representação gráfica do Super 8, ia ver que o avaliar está lá no final. Mas eu falei para vocês que alguns passos se repetem o tempo todo e avaliar é um deles, né? Eu preciso avaliar os meus resultados, e a partir da avaliação dos resultados eu consigo pensar se a minha busca foi correta ou não. Eu preciso avaliar, por exemplo, se eu estou na base de dados certa, né? Se eu estou procurando uma coisa de uma área que não é coberta por aquela base de dados, é óbvio que ela não vai encontrar, né? Então eu preciso ir para a base de dados mais adequada. Ou talvez, diante dessa avaliação, eu perceba que eu preciso refinar a minha expressão de busca, né? Eu preciso construir melhor. Será que nessa base de dados usa SUS ou usa Serviço Único de Saúde? Ou talvez seja indiferente, né? Eu tenho que ter eu vou identificando o funcionamento da base, né? Para obter as minhas respostas. Então, são coisas que eu preciso pensar se eu estou nas fontes adequadas, se eu estou pesquisando termos gerais demais ou específicos demais, se, por exemplo, o uso de singular e plural está afetando alguma coisa, se talvez eu precisasse procurar o termo em outros idiomas, né? Se talvez o termo não tenha tanta descrição em português, então eu precise variar, por exemplo, para o inglês, para o equivalente em inglês, ou se estão faltando os sinônimos daquele termo dentro da base, né, para eu fazer minha pesquisa e obter os resultados de que eu preciso, né.
Então, são todas medidas de avaliação que acontecem não só quando a gente está defendendo o trabalho, mas também durante a elaboração desse trabalho. Sobre identificar se a minha base de dados, além de responder ao meu assunto, né, ao assunto que eu estou pesquisando, se ela é uma boa fonte. Existem alguns critérios de avaliação, né, e esses critérios de avaliação são aplicados principalmente quando eu estou pensando em locais formais de informação, como são as bases de dados ou como são os periódicos científicos avaliados, né? Como eu falei para vocês, existem bases e periódicos que são mais rígidos e existem bases e periódicos que são menos rígidos, né? O Scholar não é tão rígido, a Web of Science é mais rígida. E alguns dos critérios de avaliação podem ser a credibilidade da base, a atualidade da fonte de informação, a autoridade de quem fala, a confiabilidade de quem fala, né? Porque não é só autoridade, lá pelas tantas um autor pode surtar a respeito daquilo que está falando, então a gente também deve ficar de olho nisso, né? O custo daquilo que a gente vai precisar usar, né? É viável, né? Assim, se custa alguns milhares de dólares, eu vou conseguir pagar essa fonte que eu identifiquei como relevante, né? Se ela está disponível para leitura e a cobertura da base de dados, né? O que a base de dados me oferece efetivamente, né? Sobre credibilidade, é pensar em quem disse, né? Se é vinculado a alguma instituição, se apresenta referências daquilo que está dizendo, né, as fontes dos dados, e se existe algum patrocínio da informação. A gente traz essa imagem, essa é uma empresa que fornece agrotóxicos, dizendo que agrotóxicos em alimentos não tem problema nenhum. Então, quer dizer, qual é a credibilidade desta empresa em falar que não existe problema em usar esse tipo de produto nos alimentos, né? Ela quer vender, né? Ela quer passar a segurança ao comprador, ao consumidor, né? A gente vai adotar essa informação como creditável ou a gente vai ter um pé atrás, né? Então, isso a gente sempre tem que pensar. Isso é questionado sempre, né, em banca, a credibilidade da tua fonte. Outra coisa é a atualidade, né? Eu quero falar sobre coisas hoje, e volta e meia eu posso fazer esse mapeamento do estado da arte daquele assunto, mas se eu quero falar da informação atual, eu vou usar uma informação atual ou eu vou usar uma informação, por exemplo, aqui, está dizendo das tecnologias nos próximos 20 anos, mas esse artigo já tem um tempo, né? Então, quer dizer, ele vai conversar exatamente com o que eu estou me propondo, ele ainda é atual, ele ainda responde ou ele envelheceu mal, né? Existem fontes que envelhecem não tão bem porque são datadas, né? Então, elas servem a propósitos históricos, mas não quer dizer que as situações continuam se aplicando até o momento da minha pesquisa, né? Não invalidando estudos antigos, mas às vezes elas param de ter a sua validade, né? Todas as informações elas devem ser vistas dentro dos seus contextos históricos também, né? A autoridade, isso aqui é uma coisa bem fácil de a gente identificar, porque existem formas de pesquisar os autores a respeito de tudo, né? Você coloca no Google, ele recupera as pessoas normalmente, né? Quando são pesquisadores produtivos, inseridos em suas comunidades acadêmicas, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo identificar quem é a Stephanie, a que ela está vinculada, o que ela anda fazendo, né, e se ela é uma pessoa, uma pesquisadora relevante na qual eu devo me basear no meu trabalho. A própria fonte de informação, no caso esse aqui é um journal sobre bibliotecas, né, sobre administração de bibliotecas, está disponível no portal de periódicos, e a própria estrutura do artigo já traz, especificando quem são os autores, né? O que eles têm feito na área, o que eles têm estudado. Traz um brevíssimo currículo ali para a gente saber de quem se tratam essas pessoas. Então, não sou eu, a Zuleika, que não trabalho com administração de bibliotecas, falando sobre possibilidade de administração de bibliotecas, né?
não sou uma pessoa inventando nada, né? São pessoas que já estão na área ou estão começando a trabalhar seriamente na área, né? Isso valoriza o meu trabalho. A confiabilidade, né? Eu também tenho que saber, em tempos de tantas fake news horrorosas, né? A gente está sempre fazendo esse apelo para que as pessoas confiram de onde saem as informações que elas estão reproduzindo, e em ciência isso não é diferente, né? A gente tem que sempre ir para a fonte e ver se aquela fonte que eu estou citando ela é original, se aquilo é um fato ou se é uma opinião, né? Não vamos cair no sensacionalista, né? Que é isento da verdade, nós não somos, né? Nós podemos refutar coisas, nós podemos debater com coisas, mas a gente tem que ter esse cuidado de usar as fontes originais, de conferir se é aquilo mesmo e de desconfiar, né? Eu acho que é isso. A gente precisa sempre desconfiar daquilo que está vendo, né? Não tomar como verdades aquilo que nem sempre é, né? Assim, é aquela da história única, né? Não cair no perigo da história única e de buscar, por mais que uma coisa esteja sendo muito reproduzida, será que ela é real, né? Então, e aí eu vou dedicar o meu trabalho todo em cima de uma informação que é falsa. Não, vamos desconfiar das fontes de informação, vamos até elas fazer a leitura, né? Isso é importante. E aí, passei por tudo isso, consegui identificar o meu tema de pesquisa, consegui identificar ali qual é a minha estratégia de busca, já sei qual é a base de dados que eu vou usar mais, né? E aí já sei que ela tem credibilidade, que ela é uma base que está atualizada, que ela é uma base séria, que ela não é baseada no achismo, né? Só que eu obtive lá pelas tantas uma infinidade de documentos, né? Então eu vou me perguntar o que eu vou salvar, né? E aí eu começo a me perguntar, tá, mas o que é relevante para mim, né? Vocês vão ver, por exemplo, tem alguns filósofos que são super difíceis, assim, Deleuze, eu acho horroroso. E aí, infelizmente está gravando, as pessoas vão saber que eu tenho medo de Deleuze, mas digamos que, né, vocês também tenham. O que convém se eu for citar Deleuze? Eu vou citar ele diretamente ou eu vou pegar interpretações a respeito dele? Qual é o recomendado, né? O recomendado é ir para a fonte mesmo, mas eu posso fazer uso de pessoas que me ajudem a compreender aquilo. A interpretação sempre vai trazer interpretação, não vai ser a fonte exatamente, né? Então eu tenho que sempre conversar com a fonte para ver se aquilo cabe ou não para o meu trabalho, né? Assim, o ideal é sempre ir para o original, né? Sempre que possível, eu ir para o autor mesmo que está dizendo aquilo e ver se é aquilo que ele está falando, né? A interpretação, por mais que ela não devesse ser livre, ela é, né? Então, vai que eu estou reafirmando uma coisa que nem é, né? E para localizar o original de cada coisa, se eu não consigo pelas bases de dados, se eu não consigo pelo Google Scholar, enfim, eu procuro a biblioteca da minha unidade, que vai me ajudar a fazer isso, né? A fazer esse mapeamento da fonte primeira, né? Um monte de gente vai... Sabem aquela coisa do... Tem os cardzinhos no Instagram, das redes sociais, dizendo que a frase é da Clarice Lispector. Mas não é, né? Às vezes você está vendo que não é. Como é que eu faço para percorrer o caminho reverso e chegar e ver se é mesmo ou não? Eu vou ter que ir nas fontes a respeito dela e depois nos livros dela para ver se está em algum lugar. Trabalhoso, mas se eu quero usar a informação, né, a gente vai ter que despender esse esforço para identificar, né, a fonte original. Aí agora a gente já passou do recuperar e acessar, né, que é aquilo de identificar como é que eu vou chegar na informação que eu identifiquei. Agora eu vou para o quarto passo, que é o usar, que está acontecendo desde o começo. Só vou ver se tem dúvida aqui. Não, tá, não tem. Que é mais um passo da nossa pesquisa que nunca para de acontecer, né? Então, para eu fazer o uso daquele documento, não tem outro jeito, eu preciso fazer a leitura dos conteúdos dele, né? E o próprio conteúdo, o próprio documento já me dá ideias do que vai me trazer. O título deve ser, normalmente o título traz algumas coisas que são relevantes, né, para eu saber que aquilo
para além das palavras-chave, o título diz a que vem aquele trabalho, e o resumo também traz essa explicação. Às vezes é uma metodologia que me interessa, que foi aplicada por aquele pesquisador, às vezes é alguma parte do referencial teórico, né? Às vezes é a própria pesquisa no todo que me interessa, mas o documento, ele me dá indicativos de a que vem, né? Ele já me anuncia. Às vezes ele não responde aquilo que ele está dizendo que vai fazer, mas normalmente é para responder sim, né? E aí, a partir daqui, eu sei o que eu vou encontrar a partir da minha leitura, né? Então, eu faço uma identificação daquilo que ele vai me apresentar, e também é importante que eu conheça a estrutura do documento, né? Comumente, a estrutura é essa, né? Ela traz uma introdução, traz um resumo que te dá o âmbito geral do documento, ela traz uma introdução, traz os aspectos metodológicos, que isso também às vezes fazem muita diferença, né? A gente conseguir entender como é que a pessoa chegou naquele resultado, né? Então, conhecer como é que ele vai ser apresentado e ver, isso aqui pode ser útil para mim, né? Ver o tipo de material que foi analisado, ver a que resultados a pessoa chegou e a que conclusões. Às vezes, é nas conclusões que a gente consegue tirar o nosso problema de pesquisa, né? Você está lá, indeciso sobre o que quer saber, e é uma área que você gosta muito, que tem interesse, e a pessoa deixa um gancho e diz, isso aqui ainda não foi estudado. E aí você pode pescar e dizer, tá aí, é isso aí que talvez eu vá pesquisar, né? Então, é interessante de ver não só o conteúdo, mas o andamento da pesquisa, né? É o dado sobre o dado, né? Identificar o que está nas entrelinhas também. Sobre essa leitura, né, para além de identificar aspectos formais do documento científico, sobre a leitura, né, sobre o conteúdo mesmo. O que eu tenho que me perguntar quando eu estou vendo esse material? Quando eu li aquilo, eu penso a respeito da fonte, né, do artigo, do livro, né? O documento responde às questões do meu trabalho, né? Lembrando que a gente anotou lá as nossas questões, né? A informação do texto, até o que eu sei, até onde eu avancei na minha área. Ele não é muito superficial, será que eu preciso de mais? Será que ele me abre uma porta? Será que ele me fecha uma janela? Né? Depende. Ele é um ponto de vista, ele é uma opinião ou é o resultado de um estudo? Né? Existe muita coisa na internet, né? A gente vai se basear naquilo que é sério, né? Como eu falei para vocês, aqueles critérios de credibilidade, né? E tudo isso. As referências do texto contêm documentos que podem complementar a minha pesquisa. As referências, elas são recursos tão importantes que existem bases de dados específicas para fazer a análise disso e existem trabalhos acadêmicos para fazer a análise das referências, né? Então, eu fico martelando nisso, porque eu lembro de colegas meus que imprimiam artigos inteiros e excluíam a página das referências, né? Porque ia gastar tinta, né? Hoje a gente quase não imprime mais artigos, mas as pessoas nem sempre chegam lá. E ver com quem aquele trabalho conversou é essencial, né? Tanto as notas de rodapé, que às vezes enchem o saco, mas são super importantes, né? A gente tem que estar atento a com quem aquele trabalho em que a gente vai se basear conversou, né? Porque a gente vai estar conversando também, né? E refletir sobre se as informações contidas no texto indicam novos tópicos, como eu falei para vocês, às vezes é ali no gancho do autor que você consegue perceber que falta uma parte a ser estudada na tua área e daí te desperta curiosidade. E daí começa aquele ciclo de novo, né, de identificar, isso aqui eu quero saber. E às vezes você consegue dar um segmento bem interessante para a tua pesquisa, né? E também eu consigo pensar na minha própria busca, né? Quando vê lá pelas tantas, no trabalho que eu li, surgiu um termo novo que talvez faça toda a diferença para o meu trabalho. Então, a leitura vai retroalimentando, né? Vai se retroalimentando o tempo todo com aquilo que eu estou desenvolvendo como pesquisador. Esse quinto passo é o passo que vocês vão ver amanhã, né? Eu falei de todos esses passos. O quinto passo é aquele que eu abordei lá no turno da manhã, que fala sobre o uso dos gerenciadores, principalmente, né? A gente faz uma grande propaganda deles, e eu vou passar brevemente, porque amanhã tem um curso específico disso, mas vou mostrar para vocês só para vocês ficarem com vontade de participar e entenderem a importância disso, tá bem?
A gente tem, né, a gente fica pensando, não sei se vocês fazem isso, mas eu baixo muita coisa e depois eu me arrependo, porque daí eu baixei, não organizei, não me encontro mais, tenho que refazer a busca, né? Isso eu, Zuleika, bibliotecária, segunda graduação, né? Então, quer dizer, eu recomendo porque façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, né? De transformar a vida de vocês numa bagunça. Não façam isso, porque depois não dá tempo de organizar, né? A gente salva a nossa biblioteca dos N jeitos, N modos, né, como pense que seja mais ágil, mas não é, né, nem sempre é. Experiência própria, né? A gente pode, com o uso dos gerenciadores, salvar uma biblioteca geral do mundo, né? Sabe mais Web of Science para a minha biblioteca particular, como é o caso das bibliotecas pessoais do Zotero, né? A biblioteca da foto é um sonho, né? Cobiça. Os gerenciadores de referências, então, como eu falei de manhã para vocês, né, mas aqui está mais bonitinho, eles são ferramentas para organizar as leituras, nas quais eu posso deixar destacados os trechos que eu acho que vão ser úteis para mim, fazer anotações a respeito, inclusive, e destacar pedaços que eu posso citar no meu trabalho. Então eu consigo, o gerenciador de referência, ele te permite começar um processo de colagem, né? Uma colagem com a qual você vai conversar depois, quando você estiver redigindo o teu trabalho. Além de formato biblioteca pessoal, ele permite a automatização da citação. Então eu coloco ali o autor, né, que está identificado no Zotero, eu coloco dentro do meu redator, não, meu Word, né? Esqueci como, mas Editor de texto. Editor, perdão. Do meu editor de texto, eu estou escrevendo, coloco dentro do meu editor de texto o sobrenome do autor, ele mesmo pega a citação que eu estava querendo, né? Ele mesmo identifica e gera a lista de referências. Então eu não vou me perder. A lista de referências e a citação são mecanismos muito importantes para eu deixar claro para o meu leitor que eu estou sim fazendo uma pesquisa séria, que eu estou sim conversando com autores da minha área e que aquele meu trabalho merece ser lido, né? A gente tem que lembrar que existem muitos pesquisadores fazendo as coisas semelhantes, né? E o nosso trabalho precisa de alguma forma se inserir naquilo de forma qualificada, né? Então eu digo isso muito através das minhas citações, das minhas referências, né? E do modo como eu desenvolvo meu trabalho. Isso aqui a Vanessa vai mostrar amanhã, né, que é as possibilidades dos gerenciadores de referência. O Zotero tem um espaço X de armazenamento que pode ser ampliado, né? Ela vai falar sobre tudo isso aqui, eu acho que eu vou passar, né, porque eu não vou roubar a apresentação da minha amiga. Mas essa aqui é uma demonstração gráfica bem simples, na verdade, para ficar um pouco mais claro o que ele faz. Ele te permite pegar documentos de todas essas fontes aqui, jogar dentro do teu gerenciador e transformar isso de forma amigável dentro do editor de texto, em conteúdo, né? Então, o que eu leio, eu consigo organizar aqui e consigo jogar dentro do meu documento. Isso me facilita a vida muito, né? Eu anoto, faço ficha de leitura, e ele ajuda a fazer, de certa forma, fichas de leitura mais ágeis do que as minhas no papel, né? Eu sou muito analógica, acabo me atrapalhando muito, mas quando eu uso o gerenciador eu sinto toda a diferença, né? De que ele mesmo alimenta o meu documento, então ele facilita a nossa vida. E amanhã isso fica bem mais claro, né? Como eu mostrei para vocês de manhã também, ele é uma espécie de varinha mágica em que eu coloco a minha citação, digo de quem é aqui, eu digo que é deste e outros autores de 2017, e daí aqui também, e lá pelas tantas ele inclui essa citação, aquilo que foi citado aqui na lista de referências. Simpático, né? Bem simpático. A gente não tem que ficar fazendo essa passagem sozinhos, né? Pensar assim, quando você tem um trabalho com 10 citações, é uma coisa. Quando você tem um trabalho com 300 citações, você no final do teu trabalho tem que voltar
todo o trabalho para ver o que já está listado na lista de referências, bate aquele arrependimento de não ter usado o gerenciador, né? Então, é por isso que as pessoas falam, eu queria ter descoberto isso antes, né? Lembrando que nós fomos até o 5º passo, né, que é usar, que é deixa eu voltar lá, que eu já esqueci, porque eu sempre esqueço. Sintetizar e produzir, né? Sintetizar no sentido de extrair as citações e produzir no sentido de eu escrever o meu texto. Esse foi o último passo que eu abordo aqui no curso, né? A gente fica devendo aqui neste módulo o comunicar, o ser lido e avaliado. O avaliar a gente fala um pouco em todos eles, né? Mas o comunicar ele está espalhado em vários módulos do Super 8, e o ser lido e avaliado a gente pode encontrar nos módulos do pesquisador 1 e 2, né? Aqui, como vocês podem ver, que são módulos bem onerosos em questão de tempo e de concentração, que a gente não traz aqui porque a gente quer vocês de volta nos outros cursos, né? São conteúdos bem importantes também, mas que daí já são para além da introdução à pesquisa acadêmica, né? Já são um pouco mais avançados, né? Assim que abrirem as vagas, a gente recomenda que vocês participem desses 2 módulos, né? Que são bem relevantes para quem está concluindo os seus trabalhos e querem mandá-los para o mundo, né? Para que façam parte do corpo da literatura científica da sua área, né? Então, esses ficam por aqui. Como eu disse para vocês, avaliar o processo de pesquisa, ele vai desde o início, desde quando eu estou pensando a respeito da minha questão de pesquisa, do meu assunto, se eu quero refinar um pouco mais, se eu estou usando a minha base de dados correta, desde o delineamento da pesquisa, desde a busca por informação, até no momento que eu estou escrevendo, né? Eu tenho que ver se a minha escrita responde àquela pesquisa inicial, e se o que eu estou escrevendo está conversando com aquilo que eu encontrei, que eu li, e passa pela divulgação do teu trabalho e passa pela avaliação dessa apresentação aqui também, né? Então eu peço para vocês que nos avaliem aqui depois de terem assistido, né? Devo só ressaltar que para a gente conseguir fazer um bom trabalho a contento, né, que seja satisfatório, lembrando que todo o trabalho acadêmico ele é oneroso em termos de tempo e de dedicação, a gente quer que saia um bom trabalho. Né? Então, são coisas importantes, que eu conheça a terminologia da área de pesquisa, né, que eu saiba quais são os termos usados nessa área, né? De novo, aquele exemplo, né, não vou usar carcinoma, que é o grosso, vou usar o idoso, velhice, terceira idade, né? Eu tenho que conhecer, qual dos termos é o preferido nessa base, por esse pesquisador, o que ele adota, né? Tem algum termo novo, tem algum termo emergente, tem algum termo abandonado, pejorativo, então conhecer a terminologia. Conhecer os meios de divulgação da minha área de pesquisa, saber por onde os pesquisadores preferem comunicar os seus trabalhos, né, assim, tanto para eu pesquisar, quanto para eu comunicar o meu depois também, e conhecer as fontes de informação, saber onde é que eu procuro para ter o resultado efetivamente. Minha área é uma área tradicional, eu posso continuar nos livros e vai dar tudo certo. Ok. Minha área precisa de atualização imediata, então eu preciso estar sabendo na hora o que for publicado sobre aquilo. Vai depender da tua área, né? Então a gente tem que estar atento a esses funcionamentos específicos de cada área do conhecimento, né? Como eu já falei de manhã também, para quaisquer dessas dúvidas, para além, né, do processo de pesquisa individual de cada um e da orientação lá do professor, do docente, do orientador, as bibliotecas da URGS estão à disposição, se vocês tiverem quaisquer dúvidas, né? A apresentação, ela é mesmo uma apresentação, ela mostra os recursos, ela mostra possibilidades, mas é óbvio que o processo de pesquisa é muito mais amplo do que isso, né? E se vocês precisarem de ajuda, contem com as bibliotecas da URGS, tá bem? A gente está à disposição para isso. Eu espero que tenha sido um bom tempo aqui com vocês, né, para vocês. Para mim é sempre interessante, porque eu também consigo pensar tanto na forma de conduzir esse tipo de apresentação, quanto consigo pensar em mim mesma como quem está estudando. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês e falar a respeito de processos de pesquisa, né? Lembrando que nós temos essa apresentação vai ficar disponível, temos apresentações anteriores, temos tutoriais no YouTube do Super 8,
Se quiserem, acompanhem nossas redes sociais, que continuamos divulgando alguns materiais lá, né? E, de novo, estamos à disposição. Participem do Super 8, né? E usem os recursos da universidade, né? Que eles são para todos nós. Tá bem? Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. Ah, Felipe comentou ali. Ai, que bom, Felipe. Isso que é importante, sabe? A gente vem muito cru, né, para a graduação, e não importa qual seja o número da tua graduação, né? Pode ser a primeira, a segunda, você vem muito cru, muito confiante na tua memória, né? E as coisas vão acontecendo num ritmo que você vai se perdendo no mundo de informação, né? Eu acho que essas ressituar e relembrar das coisas básicas são sempre importantes, né? Então, eu acho que essa é a nossa intenção, cada vez que a gente aborda esse modo. Tá bem? Espero que tenha sido útil. Ai, que bom, Felipe. Sim, a gente agradece muito a sugestão e a gente tem pensado fortemente nas questões sobre revisão de literatura e sobre escrita, sim, tá? Espero que a gente consiga dar conta disso logo, para todo mundo poder participar, né? Porque a gente pensa, eu já devia saber disso. E essa é a mãe do fracasso, né? Pensar, se inibir com aquilo que acha que já devia saber. Todo começo é começo, toda vez a gente tem que se ambientar de novo, e é lindo esse processo de reconhecer que tem que estar aprendendo, tem que estar revendo, né? E é isso, a gente está aqui para isso também, para aprender juntos, para rever juntos, tá bem? Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que tenha sido para vocês também. E obrigada às meninas as intérpretes. Muito obrigada, foi uma experiência bem interessante. E obrigada, Luísa, de novo, pela parceria. Tá bem? Quaisquer dúvidas, eu espero aqui mais um pouco. Tá? E participem dos outros módulos. Né? Eu fiz bastante propaganda hoje. Agradecer a participação de todos e espero que eu tenha conseguido comunicar todos os links que eram necessários. E em breve teremos essa capacitação com a interpretação disponível no nosso canal do YouTube para podermos alcançar mais público. E acho que muito obrigada, não esqueçam de nos avaliar e até a próxima. E acho que daqui a pouco a gente já encerra a sala. Não sei se vocês se não tiverem nenhuma dúvida. E reforçando o convite da Zuleika, dúvidas podem falar depois, não tem problema, os contatos estão sempre abertos. É isso, a gente está disponível sim, tá bem? É só mandar que a gente está acessando. Celeste voltou, né? Agora eu vi que voltou ali, que bom. Obrigada, viu, meninas? Um prazer trabalhar com vocês. Tá? Tchau, tchau. Gente, abraço, até mais. Até mais, esperamos poder repetir mais vezes. A gente vai aprendendo a falar mais devagar. Obrigada, viu? Tchau, tchau.